E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Eu já tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no Unity 3D, mas eu ainda não sei se isso aqui vai ser um tutorial, se vai ser um Drops, não sei. Só sei que nesse final de semana eu fiz um monte de testes, descobri um monte de coisa legal e eu queria estar compartilhando aqui com vocês, visto que é um tema que você tem me pedido, que vocês, né, têm me pedido muito, que é sobre como fazer um jogo de carro, ou então colocar um carro num jogo e fazer o personagem entrar dentro do carro. Então eu preparei uma série de vídeos para vocês onde eu vou estar explicando isso, beleza? Então no primeiro vídeo dessa série, entre aspas, sobre carros, vamos chamar assim, o que eu vou mostrar para vocês, a primeira coisa é como criar o script de movimentação do carro, beleza? Então, como eu tive que fazer eu fiz vários testes esse final de semana, eu tive um probleminha, fui parar no hospital por causa de umas pedras nos rins, e lá eu acabei tendo essa ideia, eu fiquei lá internado de sexta para sábado, fiquei o sexto dia inteiro lá e um pouquinho de sábado também, depois sábado eu voltei para casa e eu tava ainda meio baleado, comecei só mesmo a pensar e tive essa ideia de, sei lá, tentar fazer um tutorial mais rápido para poder ajudar vocês, tá certo? Não chegaria a chamar de Drops, porque no Drops eu sempre mostro algo que eu já mostrei para vocês de uma maneira diferente. Já aqui dentro dos tutoriais eu sempre pego uma coisa nova e tudo mais. Aqui também vai ter uma coisa nova, vai ter várias coisas novas. Mas vamos lá, vamos começar essa aula logo de uma vez. Vocês vão ver aqui que eu modelei dois carrinhos bem legais aqui pra gente poder estar utilizando. Eu vou começar utilizando esse daqui, porque esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Olha só, que modelo bonito! Ele ainda não tem rodas, porque eu ainda não consegui implementar direito um script para poder fazer as rodas se movimentarem conforme o carro vai andando, mas o script de movimentação do carro, esse que eu fiz alguns testes e consegui aprender a fazer, cara, é simplesmente sensacional. Vou mostrar aqui para vocês um negócio muito maneiro mesmo e muito simples de se fazer. Então eu tenho aqui o meu carro, eu fiz a textura dele também. Deixa eu até abrir aqui o carro. A textura dele vai vir nesse cube aqui, ó, ele texturizado, que bonitinho. Ele tem um canhãozinho ali em cima, porque depois eu vou fazer também esse carro ter esse recurso de poder atirar. Isso daqui é a parte de cima. Então ele já está todo texturizado do jeito que eu queria. Eu só vou mudar os materiais que estão criados aqui, ó. No caso, o material do carro é esse daqui, ó, SSSS. Diffuse, eu vou botar Bumped Diffuse. Só vou mudar um pouco o shader. Vou botar esse aqui, ó. Não, Bumped Specular. Para ele poder ter um brilho, olha só, fica mais bonito, fica mais legal. Então esse eu vou mudar. A parte de cima é cima 21. Aqui tá Bumped Specular também. E o canhão é o canhão aqui, ó. Bumped Specular. Só para ele poder ficar com esse brilhinho aqui que eu achei massa. E eu vou colocar também uma câmera para esse carro, afinal de contas a gente vai ter que estar vendo o que está acontecendo, certo? Então eu vou vir cá, vou colocar uma câmera, vou posicionar ela mais ou menos onde eu quero que fique. Eu quero que fique por aqui, beleza? Para poder ter uma visão do carro. Acho que assim tá melhor. Assim. Eu não sei se eu vou mexer com a parte de rotação da câmera, não tenho ainda ideia. Eu vou deixar ela com a rotação zero. Também vou deixar só olhando aqui para cima. E vou pegar essa câmera agora e vou filiar ela ao cube aqui do carro, né? Ou poderia ser até o carro de uma vez. Filiar ela aqui ao carro. Essa aqui vai ser a visão, câmera, visão. Tá? Isso aqui, como é um modelo que eu acabei de distanciar ele aqui agora, ele não tem propriedade física nenhuma. E para esse script que eu vou mostrar para vocês, é necessário que a gente tenha dois componentes para poder estar funcionando direitinho. Vocês vão ver que é muito simples de se fazer a parte de programação, se vocês fizerem também essa parte junto aqui comigo da configuração do modelo. Beleza? O modelo aqui é um .fbx. Se vocês gostarem do modelo do carro, vocês me peçam aí que eu mostro como é que eu fiz para poder modelar eles, tá, galera? Isso aqui é uma técnica minha, totalmente artesanal. Pode ver que o carro ficou muito bonito, ficou muito chique. Deixa eu até olhar aqui diferente de outra visão aqui, ó. Olha que carro lindo que eu fiz, mas se vocês quiserem, se alguém ficou curioso, deixem nos comentários que eu faço o vídeo também mostrando pra vocês. Foi bem rápido, até. Mas tá, aí eu importei esse modelo do Blender, trouxe ele aqui pra gente. Tá, eu exportei ele como .fbx. Ele é dividido em três partes, como eu já mostrei ali pra vocês, né? Ele tem a carroceria do carro, que é esse cube aqui. Essa parte aqui, que é como se fosse uma mira de um canhão. Essa aqui é a ponta do canhão para poder atirar. A gente vai fazer esse carro atirar também. Vai ser um protótipo de jogo bem legal que vai sair desse game, né? Mas voltando aqui à configuração. Para poder funcionar direitinho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é no prefab do carro mesmo, no Game Object do carro. A gente vai vir cá e vai colocar um Rigid Body para ele. Beleza? Coloquei o Rigid Body para ele. Agora eu vou selecionar o Cube, que é a carcaça do carro, que é o chassi do carro. Não sei como é que é o nome desse trem, não conheço nada de carro, mas esse Cube, que é o corpo do carro, eu vou vir cá e vou colocar nele um Physics Box Collider. São os dois componentes que eu tenho que ter, beleza?
E agora a gente vai começar a trabalhar toda a movimentação do carro utilizando as propriedades do Rigid Body. A gente já chegou até a fazer algumas coisas utilizando isso no nosso jogo de tiro, no jogo de FPS. Lembra que eu criei aquele sistema que a gente pegava o item do chão e arremessava ele? Então, aquele sistema que a gente utilizava, o Rigid Body.Velocity, eu comecei a dar uma estudada nele porque eu vi que ele tinha um potencial muito legal. E nesse final de semana eu descobri coisas sensacionais dele. Vou abrir aqui, vou criar um novo script e toda a nossa programação vai ser baseada justamente nessa propriedade do Rigid Body. Então vem cá, create um novo JavaScript e vamos colocar o nome dele de motor ou movimentação. Movimentação carro. Beleza. E basicamente um carro tem uma velocidade, uma variável que vai ficar controlando essa velocidade. Vou criá-la aqui, var velocidade vai ser do tipo float. Eu escrevi velocidade certo? Escrevi. Tô ficando melhor em escrever, hein? Que isso, hein? E como eu disse para vocês, a gente vai estar utilizando as propriedades do Rigid Body para poder estar criando essa física do carro. Porque a aceleração do carro, ela é um script, né, de movimentação de aceleração, de qualquer coisa que a gente for fazer, ela tem algumas propriedades físicas que a gente tem que respeitar. Sempre que a gente acelera um corpo, automaticamente, a partir do momento que a gente começa a acelerar ele, ele vai sofrer efeito do atrito, certo? E esse atrito faz qualquer corpo que está acelerado desacelerar. E aqui dentro do Unity, quando você utiliza um Rigid Body, você está atribuindo essas propriedades a ele, que ele vai ter também dentro dessas funções. Se a gente for clicar aqui, por exemplo, coloquei o Rigid Body no carro, se eu vir aqui, eu vou ter algumas propriedades referentes a essa física que eu acabei de incorporar no meu componente, beleza? Uma delas é a massa. Eu poderia vir aqui e colocar o peso que eu quisesse para o meu carro, e esse peso iria ser realmente como se fosse algo no mundo real. Eu teria que ter uma força X, uma força maior que o peso que eu tenho para conseguir mover ele ou arrastar ele para qualquer lugar. Então, se eu coloco um peso de 1, se eu venho com outro objeto que tenha peso 1 também, choco contra esse Rigid Body aqui, ele vai se movimentar. Agora, se eu coloco o peso dele de 300 e venho com um objeto que tem o peso 1 e choco os dois, a não ser que a velocidade daquele lá seja muito grande, esse daqui não vai se movimentar. Ele vai simular isso aqui direitinho pra gente, todos os aspectos de impacto, de um monte de coisa. Então, a característica da massa é essa. Vocês podem aqui colocar o valor que vocês quiserem. Eu vou colocar um peso de um carro, mais ou menos, seria o quê? 2 toneladas? Não sei. Não tenho muita ideia, mas vou colocar aqui como se fosse 2.000 quilos, 2 toneladas. E a parte que eu acabei de falar agora para vocês em relação ao atrito, né? De quando você acelerar um corpo, ele sofre influência do atrito. Isso aí é parte de física. Eu não sou bom nisso, mas é o que eu consegui aprender não dormindo nas aulas. Mas justamente essa variável aqui, ó, de drag, de arrasto, vai dizer justamente qual que é a influência do atrito contra esse corpo. Quanto maior o número que eu colocar aqui, ó, mais forte vai ser o atrito em função desse corpo. Eu vou ter que fazer uma aceleração muito maior para ele poder se mover. Então eu vou vir cá, a princípio, vou colocar a massa dele, o atrito dele, né, o arrasto que estava 0, eu vou passar para 1, beleza? Depois que eu fizer o script, vocês vão ver que a gente vai alterando o valor aqui, a gente vai ver resultados diferentes para a mesma ação do script. A gente vai ver que isso aqui é completamente ligado realmente a uma física real existente aqui dentro do Unity. Eu não era muito fã da física do Unity, agora eu virei fã demais. Vejam só. Como eu disse para vocês, a gente vai estar utilizando aquele transform.velocity, certo? Eu vou pegar a minha variável velocidade e vou fazer o seguinte para ela. Vou atribuir na função update sempre um valor para ela. Vou colocar o valor de meio, certo? E, como eu disse, eu vou querer acelerar sempre ele utilizando aquela função, que é do Rigid Body, velocity. Só que essa estrutura do velocity ela é uma estrutura de uma variável do tipo vector3. Então, para eu atribuir qualquer valor para ele, eu necessito estar atribuindo um valor de uma variável também que seja vector3. Beleza? Então, para poder criar essa aceleração, eu vou fazer a seguinte conta. Quero que o meu carro vá sempre para frente. Beleza? A minha aceleração vai ser sempre para frente. Então, se eu colocar essa função aqui, ó, transform.forward, vai me dar sempre essa certeza de que eu estou acelerando o meu carro para frente. Então, estou acelerando meu carro para frente. Eu quero que ele acelere a velocidade que eu determinei aqui. Então, vai ser acelerado a 0,5. Vou multiplicar por isso. E para que eu possa acelerar ele, a partir do momento que eu aperto a tecla W, S ou a seta para cima e para baixo, né, eu vou utilizar aquela função que a gente já viu na movimentação dos jogos de FPS, que é a do input
.getAxis. Vocês lembram delas? GetAxis, no caso, eu vou estar só colocando aqui a princípio para poder acelerar na vertical. Essa função input getAxis, ela é uma função que retorna para mim valores entre -1 e 1, dependendo da tecla que eu aperto. Se eu aperto a tecla W no meu teclado, essa função aqui vai valer 1. Se eu aperto a tecla S no meu teclado, essa função aqui, todinha aqui, ó, vai me retornar o valor -1. Beleza? E o que isso vai acontecer? Quando eu não estiver apertando tecla nenhuma dessas duas, ela vai me retornar 0. Então, o que isso aqui já vai atribuir para mim? Isso aqui vai fazer com que, somente quando eu estiver apertando uma dessas duas teclas, ou a S ou a W, ou então a seta para cima e a seta para baixo, né? Se eu estiver apertando qualquer uma dessas teclas, aí sim a minha velocidade, que vale meio, vai acelerar para frente a minha velocidade. E essa velocidade aqui não vai receber só um valor constante. Ela vai realmente acelerar. Ela vai gradativamente ganhando velocidade. Para acontecer isso, eu vou fazer com que toda hora, em vez da minha velocidade receber um valor fixo, ela vai receber o valor que ela tem mais o resultado dessa conta, que é a direção para frente, tá certo? Transform.forward. Não importa qual a rotação que eu tenha, eu quero jogar o meu carro para frente com a velocidade de 0,5 metros. Essa daqui, no caso, seria até uma velocidade de aceleração, tá certo? E só vai funcionar isso se eu apertar a tecla W. Eu vou criar aqui uma estrutura chamada debug, que vai basicamente só mostrar para mim qual que é... Não precisa nem disso, quer ver? Vai ser uma velocidade e eu vou criar uma aqui, velocidade atual, que também vai ser do tipo float. Porque, como eu disse, essa velocidade, essa rigidBody.velocity é um vetor de 3 posições, tá certo? Quando eu acelero ele para frente, em relação ao mundo, eu vou estar acelerando ele nos 3 eixos, em X, em Y e em Z. Ele vai estar se movendo nesses 3 eixos. Dentro da função velocity existe isso daqui, ó, rigidBody. Vou copiar aqui tudo de uma vez. rigidBody.velocity.magnitude. Essa magnitude vai pegar todos os valores que ele está acelerando no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, vai somar esses valores e vai me dar a velocidade que o corpo está sendo acelerado. Então, se eu pegar isso daqui e colocar dentro da minha velocidade atual, eu vou ter justamente, só mesmo para a gente poder ver qual é o valor, né, da minha velocidade naquele determinado momento. E vai ser essa variável que a gente vai prestar atenção agora e vai conseguir ver o nosso carro acelerando. Olha só que coisa massa, galera. Então tá aqui o meu script, tá aqui o meu carro. Vou passar o meu script para o carro. Vou pedir para todo mundo ficar dando uma olhada nessas duas variáveis aqui, se bem que tem um erro aqui. Como sempre, né? Soy muy bueno en erros. Ah tá, aqui eu coloquei ponto e vírgula de vez de 2 pontos. Sumiu o erro, por favor. Sumiu. Então, ó, prestem bastante atenção na velocidade, que é aquela velocidade de aceleração até, vou até mudar esse nome depois, e a velocidade atual que o nosso carro está. Prestem atenção em como isso vai realmente estar aumentando. Olha só, ele está a 0, porque eu não estou apertando tecla nenhuma. Apertei a tecla W, ele vai gradativamente ganhando velocidade, lá, 13, 14, 15, até chegar na velocidade limite, que com a minha velocidade que eu estou imprimindo dentro do rigidBody.velocity, sempre sofrendo a ação do meu drag, do meu arrasto, o máximo de velocidade que eu consigo atingir com esse arrasto de 1. Se eu vier aqui e mudar o meu arrasto para meio, olha só a velocidade que eu vou atribuir lá agora. Ó. Ele vai começar a andar e vocês viram que tinha parado em 15, mais ou menos, entre 15 e 20 km por hora. Quando eu mudei para meio, já pulou para 26, 27, quase 30. Ou seja, isso aqui simula realmente todo o aspecto físico de um carro. E o que eu posso fazer com isso, galera? Se, por exemplo, eu vier aqui e eu estou sempre controlando qual é a velocidade atual que eu estou, certo? Eu posso simplesmente vir cá e criar um sistema de marchas. Olha só que legal. Quando isso aqui atingir a velocidade, por exemplo, se a minha velocidade atual, que eu escrevi tudo errado, né? Atual. Eu vou mudar o nome. Atual, por favor. Vou escrever tudo errado, não. Atual. Vamos dizer o seguinte, se a minha velocidade atual, a gente viu que o máximo que ele conseguiu atingir na velocidade máxima dele lá com um drag de 1 foi de 13 km por hora. Então, se a minha velocidade atual for menor do que 10, a minha velocidade vai valer meio, certo? Aí eu vou fazer um outro if aqui. Se a minha velocidade atual
for maior do que 11, pode ser só maior do que 11, a minha velocidade de aceleração, só velocidade mesmo pode ser, eu vou passar ela, em vez de meio, eu vou passar ela para 0,7. E vocês já vão ver também a diferença que isso vai fazer no nosso jogo. O drag aqui, como eu vou voltar ele para cá, só um minutinho, lá, o drag dele vai continuar sendo 1, certo? Aquilo ali a gente estava rodando em modo de jogo, por isso que não teve alteração nenhuma. Mas eu estou aqui no meu jogo novamente, dei o play, a velocidade dele é menor do que 10, né? 0 é menor do que 10, então a minha velocidade atual é meio. Eu vou começar a acelerar, e quando chegar em 11, pelo menos mudou para 0,7. E aí o meu carro ganha velocidade, ó, gradativamente. Eu posso vir cá e mudar, ó. Achei que 0,7 mudou muito pouco. Vamos colocar 1,5. Olha o que vai acontecer quando mudar para 1,5. Eu vou até começar o jogo de novo. Vamos lá, vamos dar o play. Vou clicar, segurar aqui, vamos arrastar. Chegou a 1,5 e olha a velocidade que o meu carro vai apresentar agora. Ele está andando a 50 km por hora. Se eu soltar a tecla W, ele vai desacelerar gradativamente em função do arrasto que ele tem. Eu ainda não testei para ver se a massa dele tem alguma influência. Mudei de 2.000 para 200 kg. Vamos ver. Eu acho que vai ter influência. Não, não tem, mano. Tem muita influência, não. Ele permanece ali, ó, tendo a velocidade máxima com o arrasto que eu mandei ali para ele, ó, de 50 km por hora. A partir do momento que eu solto, ele gradativamente perde velocidade. Então aqui a gente já tem toda a física do carro praticamente pronta, galera. Só falta a gente agora, se eu quisesse, por exemplo, fazer mais sistema de marchas aqui, ó, era o seguinte, por exemplo, ó, eu gostei, ele vai de 0 a 10 e muda de marcha. Então, se ele for de 11 até a velocidade limite que a gente viu ali testando foi de 50, então eu vou vir cá e fazer a mesma coisa. Vou colocar minha velocidade atual aqui. O lixo. Vem cá, seleciona aqui. Se a minha velocidade for menor do que 11, se for maior do que 11, né? E menor do que 45, ela vai receber 1,5. E vamos colocar só uma terceira marcha aqui, ó, que é se a minha velocidade atual for maior do que 46 km por hora, a minha velocidade vai passar de 1.5, vamos fazer agora ser um motor 2.0, então vai valer 2. Tá? Eu poderia estar colocando as chaves aqui, daquela mesma estrutura que a gente conhece, mas como é só uma linha, acho que é até mais fácil a gente poder ver isso, certo? E o que eu vou fazer aqui também? Agora eu vou fazer para ele poder virar para a esquerda ou para a direita. Basicamente é dar um transform ponto rotate, né? Eu só preciso verificar qual é o eixo que realmente está fazendo a rotação do meu carro para o lado, porque ele, como é um modelo importado lá do Unity, do Blender, os eixos dele estão todos trocados. Se a gente for ver aqui, ó, ele deve estar sofrendo alguma rotação em algum lugar, mas não está não. É o eixo Y mesmo. Então vai ser no eixo Y que eu quero que ele faça essa rotação aqui, ó. Certo? Vou zerar aqui de novo. Então transform.rotate vai ser 0 em x. No eixo Y vai ser o mesmo getAxis aqui também para essa função poder funcionar. Só que em vez de ser na vertical vai ser na horizontal. Show de bola. Vezes a velocidade que eu quero que ele esteja fazendo a rotação, né? Então vamos dizer que ele vai rotacionar 30 graus por segundo. Então 30 graus vezes time.delta time. Poderia fazer uma variável para receber isso, mas eu já vou fazer direto aqui dentro para economizar um pouco de tempo também. Então, meu carro agora, além de andar, vai fazer curva também. Vejam que legal, só que tem erros. Eu escrevi transforme. Transforme. Aí sim. Dei uma função .rotate para ele. Então, ó, vou dar aqui o play. Eu vou consertar um bug aqui depois também, mas vamos lá. Vamos acelerar esse trem aqui e vamos ver se ele vai conseguir passar para a terceira marcha. Está na segunda. Olha só, ele está indo agora a 2 km por hora e olha a velocidade dele só subindo ali, ó. Foi a 70. 2 foi bem pouco, né? 2 eu achei que ele fosse mais. Bom, eu também não estou tendo noção nenhuma de que ele está fazendo curva, né? No caso é porque a gente não está enxergando ele fazer curva.
que eu vou fazer aqui? Eu vou criar só umas estruturas aqui, ó, para simular uma pista, porque tá tudo verde, né? Tudo verde não adianta nada. Vou criar aqui um cubo. Vamos arrastar esse cubo para cá. E o que eu fiz aqui? Cadê o cubo? Tá aqui. Não. Aí eu vou mexer na altura do cubo. E agora eu vou aumentar ele assim. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V marotamente. Arrastar essa pilastra para cá. É só mesmo para a gente ter algumas estruturas aqui para a gente poder ver elas. Ctrl C, Ctrl V de novo. Arrasto para cá, por exemplo. Ctrl C, Ctrl V. Vamos simular uma pista. Não é nem uma pista isso, né? Mas tá bom. Já tem aqui algumas estruturas. Vamos fazer umas curvas aqui em volta delas, ó. Consigo andar. Agora a gente ver, tenha realmente a noção de curva aqui, ó. E essa função do Rigid Body, cara, da física, já nos ajuda demais. Porque quando o carro bate, ele desacelera. Ele para de acelerar, ó. Ele vai bater. Então, ele vai dar até uma rodadinha e vai parar de acelerar. Se a gente for olhar aqui o carro, a gente vai ver a velocidade dele diminuindo gradativamente em função do toque que ele deu. Então isso aqui já ajuda a gente demais. Se a gente estiver fazendo um jogo de carro, esse tipo de movimentação que eu ensinei aqui para vocês é algo simplesmente massa demais. É fantástico. Você vê seu carro indo, ganhando velocidade, fazendo tudo isso aqui que a gente está criando. É muito maneiro, é muito show fazer isso. É muito massa mesmo. O único problema, claro, é a física dele de cair. Essa daqui eu não consigo me acostumar ainda. Eu acho ela muito ruim. Mas, independente disso, eu gosto. Agora eu aprendi a gostar demais da física do Unity. Eu aprendi a gostar mesmo dessa física. E algumas coisas que a gente pode fazer aqui só para poder melhorar. Por exemplo, um carro quando está parado, ele não consegue vir fazer uma curva, né, cara? Olha o que ele está fazendo aqui. Eu vou até dar um Maximize on Play. Quando eu estou parado, estou conseguindo fazer essa rotação, né? Então eu vou ter que criar uma estrutura aqui para impedir ele de fazer essa rotação quando ele estiver parado. Ele só vai poder fazer a rotação quando estiver andando. Aí sim tem o porquê de fazer a rotação. Olha lá. A gente já criou o sistema de marcha do carro. Então agora vamos criar esse sistema também. Para fazer isso, é só colocar um ifzinho aqui em cima. Ó. Somente vai fazer o transform.translate ali, ó, se a minha velocidade atual for maior do que zero. Só se ela for maior do que zero, aí ele vai poder fazer isso daqui, ó. Certo? E uma outra coisa também que eu penso é, quando eu faço uma curva com um carro, automaticamente o arrasto dele vai aumentar. Eu penso também, né, pelo menos, sei lá, o que dá para entender para um carro poder fazer, por exemplo, um drift, né, ou derrapar, qualquer coisa do tipo, é porque o atrito dele aumenta, vai ter mais parte em contato do pneu com o chão, então isso também atrapalha. Então eu vou fazer aqui também uma estrutura para isso. Se o cara estiver apertando, estiver conseguindo, né, fazer a curva, então também tem que ter aqui, ó, essa função. Se o cara está conseguindo fazer a curva e ele apertou o horizontal, como que eu sei se ele apertou a tecla horizontal, né, que é o A, o D ou seta para o lado, para a esquerda ou para a direita, né? Basicamente esse valor vai ser diferente de zero. Então se eu colocar aqui diferente de zero, significa que ele apertou. O que vai acontecer? Eu vou fazer com que o meu rigid body o arrasto dele, né, que é o drag, vai receber 1.2. Vamos pensar assim. Se não, o rigid body.drag dele, eu acho que esse drag tinha que ser maiúsculo, né? Não sei. Vamos ver lá se der algum erro. Se ele não estiver apertando, então o arrasto dele vai ser 1. Mas eu acho que eu posso fazer isso aqui até aqui do lado de fora. Posso fazer até aqui do lado de fora, porque aí não vai ser só quando ele estiver andando que vai acontecer. Ou não. Vamos deixar aqui dentro mesmo. Vamos deixar aqui dentro. Que pode acontecer... mas vai voltar ao normal. Então não tem jeito. Aqui vai ser 1 e 0,2. Vocês vão ver isso aqui acontecer, ó. Se o cara estiver apertando para o lado, eu vou aumentar o drag dele. Se não tiver, se ele estiver andando em linha reta, então o atrito dele vai ser 1 de novo. Coloquei ali as chaves. No caso, eu teria que tirar o Maximize on Play aqui, só para vocês poderem ver aqui melhor essa ação ocorrendo. Vou vir para cá e prestem atenção aqui no drag. Ó. Agora, quando eu estou parado, eu posso tentar o quanto eu quiser andar para o lado, para a direita, para a esquerda. Não vai andar. Somente quando eu estiver acelerando, ó lá. Aí ele vai fazer o arrasto.
E como eu coloquei o drag dele para 1,2, você pode ver que ele demora bem mais para conseguir fazer a aceleração. Vou acelerar aqui. Vou colocar valores maiores porque aqui ele está muito arrastado, véio. Muito arrastado. Pera aí. Vamos colocar aqui. A velocidade inicial dele é 1. De 1 ele vai passar para 2. De 2 ele vai passar para 3. E eu vou ter que ver novos valores para isso aqui. Eu acho que com 1 ele chega até 20 km por hora, até 25 km por hora, né? Então vamos colocar 20. Se for de 21 até 2, a gente viu que vai até 70. Mas eu vou botar 68, 65 para eu ter uma margem de erro. E se for maior do que 66, aí sim ele passa para a velocidade 3. Você vê que na velocidade 3 ele vai voar, cara. Vamos dar um PlayStation nesse negócio. Vamos andar. A arrasto dele virou para 1,2, voltou para 1. Era 1,2, voltou para 1. Ah, viu? Ó, tá funcionando direitinho. O arrasto. Vamos deixar ele acelerar. Espera aí, vamos parar o carro. Acelerei. Passei para marcha 2. Vai até me ajudar a fazer a curva também, porque eu vou diminuir de velocidade quando estiver fazendo a curva lá. Eu não vou conseguir acelerar, eu vou diminuir de velocidade. Na velocidade 2 ele só está indo até 40 porque ele está rodando também, né? Ai, ai, ai. Isso aumenta o atrito dele, eu vou ter que parar o carro. Parou. Acelerou, acelerou, velocidade 2. O 2 agora está indo bem menos. Vamos parar, parou. Vou dar um Maximize on Play, que eu acho que aqui é os bugs já do meu PC, que não consegue rodar os scripts direito. Vamos ver. Vamos acelerar. Aí, agora ele acelerou até o 3. Agora sim. Fiz a curva. Vou frear o carro. E um jeito também da gente poder estar freando é simplesmente a gente aumentar o drag dele até uma velocidade, até um arrasto que seja bom o bastante. O meu carrinho aqui, hein? Show de bola. Vou botar até a câmera assim meio de lado nele. Cadê a câmera? Câmera da visão aqui. Vamos botar ela meio de lado para poder ver o carro. Calma aí. O carro tá muito estiloso. Para não aparecer. Vou dar uma pequena rotação nela também. Só pra poder ver o carrinho. O carrinho tá muito massa, velho. Ó. E tá aí, galera. Isso aqui foi o que eu estudei. É basicamente o que a gente consegue fazer com esse script do Transform.Velocity. Dá pra gente melhorar muito mais isso daqui, tá? Mas para uma física um pouco mais realista, de aceleração de carro e tudo mais, ele é essencial. Se você utilizar isso daqui, você consegue fazer uma física muito boa sem fazer muitas contas. Porque senão a gente teria que estar fazendo todos esses cálculos aqui, ó, de diminuir a velocidade quando parar de apertar determinada tecla, de criar esse sistema também das marchas aqui. Aqui a gente só troca um valor de uma variável e a gente já consegue uma velocidade diferente até um certo limite. Olha só, a gente não precisa fazer nenhum outro if aqui dentro não. A gente faz esses ifs aqui só para ele poder trocar de marcha, não muito rápido, mas uma questão de quando chegar mais perto da velocidade limite. Então, isso daqui eu achei sensacional. Se vocês também gostaram, quiserem testar nos jogos de vocês, vão fazendo teste, vão aparecer alguns bugs sim. Isso aqui eu até gostaria que vocês testassem aqui junto comigo. Vou fazer só um sistema aqui de freio. Vamos lá. Se input ponto, vamos dizer que o freio seja a tecla espaço, né? Então se ele apertar a tecla espaço, kcode.space velho, não faz isso não. Space. Se eu apertar a tecla Space, como falei para vocês, a gente pode utilizar o drag também para poder criar esse freio. Venho cá. Drag recebe, vamos pensar aqui, vamos botar um valor bem alto. Vamos colocar 400 de uma vez. Na hora que eu apertar a tecla espaço, ele vai receber 400 de drag. E quando eu levantar a tecla espaço, ele vai voltar a receber 1. Então, input get key up. Quando eu levantar a tecla espaço, aí eu tenho que fazer ele voltar a receber 1 de novo, que é o valor normal dele. E olha só, olha o freio funcionando. Vou estar andando aqui que nem um doido. Vou apertar o espaço, ele para. Olha só, ele para. Ele está rotacionando ainda porque eu estou tentando acelerar e com o espaço apertado. Então ele tenta
fazer alguma movimentação, só que a força que ele tem é pouca, então o máximo que ele consegue é dar uma rodadinha. Fora isso, ó, tô andando aqui de boa. Apertei o espaço, ele freou. Só que tá um freio muito brusco, afinal de contas eu coloquei um drag bem alto para ele. Eu poderia vir cá em vez de 400, vamos colocar o drag dele para 8. Vamos esperar o script carregar. Carregou, acho que ele tá até funcionando. Vou acelerar para cá, quando apertar, aí ele vai parar menos bruscamente. Se eu estiver só acelerando e apertar o espaço, ó, ele parou. Viu? Ele não parou automaticamente. Ele deu realmente o espaço de frear. A gente poder colocar um som de freio aqui, sair um pouco de fumaça do chão, ia dar um realismo maior para a cena. Mas vocês estão vendo que esse tipo de interação com a física eu não tinha feito ainda com o Unity. Eu aprendi isso aqui esse final de semana mesmo, no domingo. Eu estava tentando gravar algumas coisas, não consegui, ainda estava meio baleado por causa das dores. E eu comecei só a brincar mesmo com o Unity e eu achei essa função aqui dentro. Comecei a brincar aqui com ela, consegui fazer esse sistema. Ficou bem parecido com o que eu criei. Aí eu até animei, até modelei um carrinho para poder testar, fazer o jogo direitinho. Que eu achei isso muito legal. Eu queria logo estar passando isso para vocês poderem testar também nos jogos de vocês. Não está nada otimizado esse código, tá? Tá bem simples mesmo. Vou deixar aqui na descrição para vocês poderem fazer download do código. Se vocês quiserem que eu ensine como eu fiz para modelar o carrinho, deixem também aí nos comentários, é só vocês pedirem. Mas era mais mesmo para poder mostrar uma coisa nova que eu descobri, que vai ajudar muito vocês, que vocês estão muito me pedindo isso, como criar scripts para carro e tudo mais. Eu vou completar esse script depois, eu vou fazer essa torre aqui, ó, ser independente no carro. A gente poder estar pegando ela e estar virando e conseguir atirar com ela, como nos jogos do Battlefield, né, que você consegue pegar o tanque e ficar mirando para onde você quer atirar. Vou ensinar isso para vocês, eu vou fazer um outro drops ou um outro vídeo para poder mostrar isso. Eu vou chamar de tutorial, mas não vai ser um tutorial como convencional, vai ser mais mesmo mostrando novas tecnologias aqui dentro do Unity antigo, hein? Não é nem o Unity 4. Quando eu pegar ele, galera, vocês vão ver que coisa doida que eu vou arrumar com aquele software. Mas é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Fui!